Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lara Roberta e agora nós daremos início a um novo conteúdo da nossa aula de língua portuguesa gramática, que está lá no módulo 10 do caderno 2 da apostila, que é sobre adjunto adverbial e agente da passiva, correto? Para isso, eu trouxe um slide, tá? Para contextualizar melhor, para a gente discutir e trazer exemplos, tá? E ficar mais fácil a compreensão para vocês, correto? Então vamos lá. Para início de conversa, o que é um adjunto adverbial? Então, o adjunto adverbial, ele é um termo que pode ser ou não ligado por uma preposição, tá? Que vai estabelecer circunstância a um verbo, a um adjetivo ou a um advérbio, tá? E essa ligação com o verbo, ele pode ser um verbo transitivo, intransitivo ou verbo de ligação, tá? Então, vamos ver essa aplicação na língua. Ó, vejam aí na primeira frase que quando a gente fala, ó, fui de carro com a vovó à feira pela manhã. Vemos no início da frase, tá, o verbo aí, verbo ir conjugado no pretérito, de carro com a vovó à feira pela manhã. Então, vemos aqui que todo esse final tem circunstâncias, as circunstâncias. Então, são advérbios. Ó, então, vamos fazer aqui separações, tá, divisões, para que a gente entenda melhor. Fui de carro, tá, com a vovó à feira pela manhã. Então, de carro, temos uma circunstância de meio. Com a vovó, uma circunstância de companhia. À feira, temos uma circunstância de lugar. E pela manhã, de tempo, tá? Então, todas essas colocações estão estabelecendo circunstâncias em relação ao verbo, certo? Então, são adjuntos adverbiais, correto? Adjunto adverbial de meio, adjunto adverbial de companhia, adjunto adverbial de lugar e adjunto adverbial de tempo, correto? Vamos ver aqui a segunda colocação. Hoje me sinto realizado. Olha, o verbo aqui é o verbo sentir, tá? Verbo de ligação porque está expressando um estado, um sentimento. Olha, o hoje está fazendo uma circunstância, realizando uma circunstância em relação ao verbo sentir. Então, aqui, ó, uma circunstância de tempo. Então, hoje é um adjunto adverbial de tempo em relação ao verbo sentir, ok? O autor de vocês, ele diz também que o adjunto ele não precisa ser somente necessariamente um termo, tá? Ele pode estar expresso em forma de oração, tá? Então, ele traz lá alguns exemplos, ó. Visto que estuda muito, tira boas notas. Ó, temos um adjunto adverbial de causa, uma expressão que é um adjunto adverbial de causa. Tanto estuda que tira notas altas, um adjunto adverbial de consequência. Estuda como orienta a professora, conformidade. Estuda mais do que os colegas estudam, comparação, tá? Aqui é opcional, pode só até colegas ou pode acrescentar aí o estudam, tá? Caso estudasse, tiraria boas notas, condição. Embora estude, não consegue boas notas, concessão. Estudava para conseguir boas notas, finalidade. À medida que estudava, melhoravam as notas, proporção. Depois que estudar, obterá boas notas, tempo, tá? Então, isso aqui são outros casos, tá? Que o autor diz que não precisa ser necessariamente termos, mas também expressões que fazem o papel de adjunto adverbial. Agora, em se tratando do agente da passiva, que tem ligação com a voz da passiva, tá? Então, o que é o agente da passiva, tá? É um termo, tá? Que vem, que estabelece ligação com o verbo, tá? Que é aquele que realiza, tá? A ação em se tratando da voz passiva, tá? Em se tratando ao que diz a voz passiva, certo? Bom, e o que é essa voz passiva? É quando o objeto direto, tá? Ele faz o papel de sujeito, pois o verbo ele se expressa de forma que quem sofre a ação é o sujeito.
nesse caso, ele não vai realizar a ação, ele vai sofrer a ação dita pelo verbo, tá? Vamos ver, então, exemplos aqui. Ó, a terra era cercada de índios. Então, o verbo aqui, ó, cercada, tá? O verbo cercar. Então, nós vemos aqui, ó, fazemos aquela básica perguntinha dos verbos. O que era cercado? O que era cercado? A terra, correto? Então, aqui nós temos sujeito, tá? Que está sendo como papel de o objeto direto, tá ocupando aí a posição de sujeito. Então, aí a gente questiona, a terra era cercada por quem? Por índios. Então, os índios, eles são os agentes da passiva. É o agente da passiva porque são eles que estão realizando a ação de cercar, ok? Agora veja o segundo exemplo, aqui é a mesma coisa. Olha, a vitamina foi comprada por João. Aqui temos, né, o verbo aí comprar. Então, o que foi comprado? O que foi comprada? A vitamina, certo? Então, a vitamina é o sujeito, que aqui está sendo ocupado o papel de objeto direto, tá? Porque está respondendo a perguntinha aí que a gente faz para o verbo. E quem é o agente da passiva? Por João, porque João que realizou a ação de comprar a vitamina, certo? Então, isso quem realiza essa ação estabelecida pelo verbo que será o agente da passiva, correto? Então, aqui eu finalizo mais uma de nossas aulas, tá? Qualquer dúvida, podem me questionar e na próxima aula, tá? Na nossa aula online, nós discutiremos mais em relação a esse assunto. Fico grata pela atenção de vocês e até a próxima. Muito obrigada!